A proposta de reforma da Previdência que está em votação tem levantado um debate fervoroso de muitos parlamentares e também da população em geral. Quais pontos podem ser abusivos, quais podem ser aceitáveis, o que o projeto tem de inconstitucional? Para falar sobre o assunto, eu recebo Agnaldo Diniz Filho, é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, e também Lafayette de Andrada, que é deputado federal e membro da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Deputado, antes de começar, Agnaldo, muito obrigado pela participação de vocês aqui e um tema tão importante. Eu que agradeço, é uma honra poder Prazer estar aqui na TV Super, esse programa tão prestigiado. Para nós é uma alegria. Obrigado. E o tema é muito importante nesse momento, né? É um tema fundamental na atualidade. Super importante. Aliás, da importância do tema, acho que já surge aí um primeiro, pela forma, aliás, pela repercussão que ele está tendo na mídia e até nos debates de pessoas simples, muitas vezes. Por que eu vou até começar aqui pelo deputado. Por que o deputado que está tendo está sendo colocado como se a reforma da Previdência fosse assim, o tema no Brasil no momento, a pauta, assim, sem isso o Brasil para ou ele volta para trás? Por que ele é colocado com tão grande relevância? Olha, na verdade é por causa do volume de recursos que estão envolvidos aí. Hoje, a Previdência, para a gente ter uma ideia, o gasto com a Previdência no Brasil hoje é 3 vezes mais do que tudo que se gasta com saúde, educação, segurança e Bolsa Família juntos. Você vê o tamanho da importância, a dimensão financeira disso daí. E acontece que a Previdência hoje, ela não é sustentável mais. Ela não consegue se pagar. Ela no linguajar comum, ela toma um prejuízo todos os meses de 20 bilhões de reais. E isso vai aumentando, é a bola de neve. Então, a previsão é que se não acontecer uma reforma da Previdência rápido, em 5 anos, o Brasil, o Estado brasileiro, a União, vai começar a atrasar pagamento de servidores. Como nós vimos acontecer em Minas Gerais, não quero fazer nenhum tipo de crítica, mas esse mesmo aperto, Minas Gerais é um estado que conheceu bem esse aperto do Estado, de não poder pagar suas próprias contas. Se não fizermos a reforma da Previdência, daqui a 5 anos, o Brasil vai estar quebrado, vai estar nessa situação. Daí a importância desse tema e por isso que esse tema está sacudindo tanto aí a mídia, a imprensa e os debates do Brasil hoje. Agora, evidentemente não é o único problema que deve ter no governo, né, Agnaldo? Nós que estamos fora do governo, você que é empresário. Assim, do ponto de vista do empresário, do cidadão, o que também que tem nas contas públicas ou que o governo pode adotar enquanto medidas para reequilibrar as contas, aquilo chamado equilíbrio fiscal? O que o deputado fala, que realmente os números da Previdência atual são catastróficos. De tudo que o governo gasta, 60% é a despesa da Previdência. Então, realmente não tem solução, é um foco de despesa, é um canal de despesa muito grande. E a gente entende, nós como empresários, que o governo precisa de resolver o déficit fiscal. Sem uma solução do déficit fiscal, nós não vamos ter condição de criar confiança, de baixar juros, trazer investimento, gerar emprego e renda. E todos nós entendemos, assim como disse o deputado, e eu acho que a maioria da população já entende, que nós precisamos de atacar o primeiro ponto. Então, na nossa opinião, o primeiro ponto é realmente a reforma da Previdência, fazer com que a gente possa, ela não é salvadora. Para nós, é um ponto fundamental, que tem que ser dado imediatamente. Não tem mais tempo para continuarmos com esse caos financeiro que a Previdência é um grande gerador. Através disso, depois disso, o governo vai gerar confiança, investidores virão. O que nós precisamos fazer é um resgate da confiança. Tá. Eu quero pegar esse ponto. O deputado quer falar ali, mas só mais um minuto, deputado, porque é o seguinte, para o cidadão comum que acompanha esse programa, quando nós falamos assim, tem que ter reforma da Previdência, senão não tem investidor, sobretudo estrangeiro que não vai para um país. Qual que é a relação de reforma de Previdência com a falta de investimento ou a fuga de investimento? Por que isso vai acontecer? Isso tem o seguinte, simplesmente gerar confiança. Nós precisamos de ter um resgate da confiança. Confiança não é confiança política, nem ideológica, nem nada. Confiança fiscal. Então, como a reforma da Previdência, dentro dos termos que ela pode ser uma reforma viável, execuível, segundo o ministro Paulo Guedes, é 1,2 bi de economia. Esse 1,2 bi de economia não é uma solução para o nosso país. Mas eu vejo que é o caminho inexorável
a ser feito. 1.2 tri, né? 1.2 tri. É o caminho inexorável para daí a gente poder realmente ter investimento. O Brasil, concluindo, nós temos um investimento em formação bruta de capital fixo que já foi de 18%, 19% do PIB, hoje está em 13%. O governo investe com 1%. É isso que eu ia falar. 1% é a formação bruta de capital do governo. E o governo, então, a iniciativa privada está com 14% de investimento. E está uma dificuldade. Então, eu percebo que todos nós, brasileiros, de um pensamento positivo, precisamos de agarrar na previdência possível, exequível, que possa ser feita no Congresso Nacional. O que está acontecendo hoje, e concordando com o que o Aguinaldo está falando, o governo hoje está sem capacidade de investimento. O que é isso? O governo hoje não consegue fazer grandes obras. Isso gera emprego, isso gera renda, isso movimenta a economia. Sim. O governo não consegue fazer mais grandes hospitais, não consegue investir muito em saúde. A gente vê a reclamação geral, e é real, de que falta remédio no posto de saúde. Está faltando posto de saúde, está faltando remédio, está faltando saúde. Cheio de obra aí não concluída. E não concluída, e não tem capacidade para fazer isso. Mas, então, o governo não está conseguindo mais movimentar a economia. Os recursos que ele recebe, através dos impostos que a gente paga, está sendo tudo drenado para pagar a Previdência. Isso é que é verdade, quase 60%. Então, tem que estancar essa hemorragia. Por isso é que a reforma da Previdência é tão importante. Porque estancando a hemorragia, as pessoas afora, os outros países, os outros investidores, a economia, os economistas, os empresários falam, opa, o Brasil agora está regular, eu posso investir ali que não tem importância nenhuma. Porque a pessoa não quer investir aqui, sabe que o dinheiro dela vai ser drenado. Mas, deputado, ok, mas olha só, acho que também leva então, outro... eu digo, daí a emergência e da importância dessa de fazer a reforma da Previdência, porque é uma hemorragia. E que está aumentando, esse buraco está aumentando. Todos os meses é mais de 20 bilhões de reais de prejuízo que a Previdência tem. Então, deputado, nessas contas, há alguns questionamentos, né? Porque quando fala de orçamento público, conta pública, é uma engenharia difícil. Você pega um orçamento público... É uma contabilidade complicada. Não, é complicado. Você pega o orçamento público e a execução dele, você não sabe exatamente onde é que está a autorização para fazer uma ponte. É verdade. É complicado. Então, nessa linha aí de que é uma peça complicada, e é assim mesmo, não é o governo que criou isso, é a lei que está aí, e etc. E, algumas críticas são feitas aos números. Dentre elas, por exemplo, é colocado que se tirar essa desvinculação da receita da União, de onde tira orçamento, só rapidamente também lembrando que o governo tem o orçamento fiscal, que é o orçamento geral, e separado disso o orçamento da Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência. Sim. Algumas informações, alguns dados é de que esse orçamento específico da Seguridade Social, ele não é necessariamente deficitário. Mas em razão da desvinculação da receita da União, que é conhecida como DRU, há uma transferência de recursos desse orçamento para o orçamento fiscal. Então, eu faço essa reflexão rápida para fazer a pergunta. Isso não é algo também que pode ser mudado para que essa realidade seja menos, digamos assim, é a Previdência culpada? Quando o senhor fala de 20 bi, não está relacionado com a DRU? Não, assim, ou não? Não. A Previdência ela é culpada em si. Ela é culpada pelo seguinte, é porque, com o passar dos tempos, a nossa pirâmide demográfica alterou. Sim. Por que a Previdência hoje ela é deficitária? As pessoas hoje vivem mais do que viviam antigamente. Você pega o livrinho do Monteiro Lobato, lá o Tia Anastácia, Narizinho, eu me recordo demais, eu gostava muito de Monteiro Lobato, escuta só essa. O primeiro livro do Monteiro Lobato, exatamente, ele começa o seguinte, lá no Sítio Pau Amarelo, morava uma velhinha de mais de 60 anos, é Dona Benta. Você vê, isso foi escrito em 1920, uma velhinha de mais de 60 anos. Hoje, 60 anos, o pessoal está rindo aí, está correndo, jogando futebol. Então, o que aconteceu hoje? A expectativa de vida das pessoas aumentou muito. Então, e as pessoas hoje, elas aposentam muito cedo. E a taxa de natalidade está diminuindo. Então, são duas coisas que se somam. A longevidade ao longo do tempo, porque o nosso modelo de previdência era da década de 30. Então, as pessoas hoje aposentam baseado na idade daquela época, em que com 60 anos era uma velhinha de mais de 60 anos. Então, era natural a pessoa aposentar com uns 40. Opa, vai passar o restinho da vida dela aposentado. Hoje, se a pessoa aposentar aos 40, vai morrer com 80, 90. E são os que estão trabalhando que custeiam isso hoje. Então, aumentou. Isso é um dado. O segundo dado, a quantidade
de filhos que os casais estão tendo está diminuindo. Que é quem vai pagar a conta. Que é quem paga a conta do aposentado. Tempo, né? Então, antigamente, só para concluir, antigamente, 14 pessoas na ativa pagavam um aposentado. Hoje são 3. E sendo que eu pago aposentado durante muito mais tempo, porque não é mais a velhinha de 60 anos, vai até os 90. É velhinha de 90. Então, né? Então, o sistema, ao longo do tempo, foi criando essas deformações. E criando essas deformações, foram criando prejuízos. Então, hoje o sistema ele não se paga. Todo mês ele tem prejuízo de 20 bilhões. E quem põe é o Tesouro. E ele tira dinheiro de onde? De onde ia pôr na saúde, de onde ia fazer obra, de onde ia construir escola, de onde ia pagar a professora. Não faz isso para poder pagar os aposentados. Por isso é que é necessário fazer a reforma. Ela tem que ser feita. Agora, vai ser boa? Não vai. Todo mundo vai ter que dar a sua cota de contribuição. Mas é a maneira que nós temos de preservar para os nossos filhos poderem se aposentar, para nós podermos aposentar, porque senão, daqui a 5, 10 anos, não tem aposentadoria para ninguém. Quebra. E esse é um fato. O governo gasta o déficit da Previdência, 295 bilhões. Por ano. 295 bi. E esse déficit da Previdência, ele é maior, como o deputado também colocou, mas é um número importantíssimo. Hoje o problema de saúde e educação é o problema absoluto que nós temos no país. O orçamento da saúde e da educação, os dois orçamentos são menores do que o déficit da Previdência. Então isso é uma situação que não tem saída. Nós temos que fazer a Previdência possível e rápida. E tem um detalhe, terminar com privilégios existentes. Isso é um capítulo importante. Eu vou te pedir uma pausazinha, que nós temos que voltar nesses pontos aí. Vamos voltar, então. Esse é o ponto importante. Esse a gente, inclusive nos dois regimes. Mas eu vou pedir um minutinho de vocês, nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate e eu te convido a se posicionar sobre esse assunto nas nossas redes sociais. É só procurar pelo programa, @programa Advocacy. E nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre a reforma da Previdência. Para falar sobre o assunto, eu recebo Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, e também Lafayette de Andrada, que é deputado federal e membro da Comissão Especial de Reforma da Previdência. Você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas? Envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 959 7615 e nós vamos te ouvir. Bom, vamos continuar com a conversa nesse assunto tão tranquilo. Estimulante. Estimulante, né, Aguinaldo? Estimulante. Instigante. Mas aqui, instigante, né? Talvez seja até mais próprio. E aí, quando nós falamos sobre instigar a conversa, nós temos dois regimes que convivem, nós temos muita discussão sobre privilégios na Previdência, privilégios no setor público. Começo perguntando aqui para o deputado. Olha só, nós temos alguns, dentro do regime próprio, também tem uma diferenciação, né, Lafayette, que é você falar de previdência e aposentadoria para a magistratura, para o legislativo, Ministério Público, militares, etc. Exato. Qual que é a proposta da reforma para equalizar isso e assim, todo mundo paga a conta? Vamos lá, isso é uma boa pergunta e isso é muito importante a gente tratar um pouquinho disso. Hoje, o que existe hoje? Infelizmente, as classes menos favorecidas, né, que é o chamado regime geral, na média, essas pessoas se aposentam com 1,5 salário hoje no Brasil, 1,3 salários. E é essa gente que patrocina, que banca a aposentadoria dos mais ricos. Hoje, é o que eu falei, o nosso sistema foi acumulando distorções e hoje ele está muito distorcido. As pessoas mais ricas da Previdência, olha só esse dado que é interessante, que até apavorante. Se você pegar as 20% pessoas, os 20% do conjunto de aposentados que recebem mais, eles recebem 40% de todo o bolo da Previdência. Se você pegar os 20% que recebem menos, eles recebem 3% do bolo. Nossa, que disparate. Você vê que disparate. Então isso aí é uma irregularidade muito... Hoje, infelizmente, é isso. A empregada doméstica, para ela se aposentar, por exemplo, ela gasta 10 anos mais do que a patroa. Um operário de obra, um operário que está construindo, a construção, ele precisa de 8 a 10 anos mais tempo para se aposentar do que o empreiteiro que contratou. Então, assim, são essas distorções que precisam ser corrigidas. Mas isso se dá em razão de quê? Da descontinuidade, às vezes, da contribuição? Também. Também, geralmente as pessoas mais simples, elas não conseguem aposentar
por tempo de contribuição, aposenta por idade. Os outros conseguem aposentar por tempo de contribuição. Então, ele aposenta mais cedo. Perde emprego, fica um tempo sem contribuir, algumas mais coisas simples, assim. exatamente. Eles não, é descontínuo. Então, eles não conseguem o tempo de contribuição. Eles aposentam por idade. E o pessoal que está com um nível melhor aposenta por tempo de contribuição. Então, aposenta muito mais cedo. E sem contar que os servidores públicos em geral, e aí vamos entrar na dedo da ferida, os políticos, os juízes, os promotores, né, os altos servidores públicos, eles aposentam com a integralidade do seu salário. Então, é uma média de 20, 25 mil reais que eles se aposentam. E se você fizer a conta do que eles contribuíram ao longo da vida, não é nem de longe aquilo que eles vão receber durante o resto da vida. Então, os pobrezinhos é que estão pagando os mais ricos. Então, a proposta atual, ela pretende acabar com isso. Não, mas, desculpa, mas só pegando aí o que você está falando. Com a reforma que já teve na Previdência em 2003, 2004, já não fez uma alteração nesse cenário? Fez uma alteração importante para os servidores que passaram a entrar no Serviço Público Federal a partir da Previdência. Mas os demais não. Sim. É para os concursos novos. Esses concursos estão minguando, não estão acontecendo mais. Então, eu digo, o volume de pessoas que estão no regime novo é muito pequeno em relação ao conjunto todo. Uma coisa que eu acho absurda no sistema, nos dois sistemas, o sistema geral e o sistema próprio, é isso justamente que o deputado colocou, da integralidade e a paridade. Para mim, qualquer um de nós, no sistema geral, para fazer uma aposentadoria hoje no limite de R$ 5.800, você tem que ter um tempo de contribuição enorme e você aposenta, tem os redutores que se aposenta com um valor bem menor do que o máximo. Mas no sistema público, sem entrar no mérito, sem entrar no mérito da questão, se é um problema constitucional, mas a integralidade e a paridade, isso é uma coisa que eu acredito que o deputado está colocando, que isso vai acabar. Vai acabar. A proposta que se não fizer, se não tiver uma reforma, porque é o seguinte, é um sacrifício para todo mundo. E quando todo mundo está sacrificando, todo mundo tem que perceber que tem um sacrifício mais ou menos por igual, na medida do possível, mais ou menos homogêneo. E esse item, eu tenho um pensamento que eu tenho, que se a gente conseguir, talvez seja um pouco quixotesco o que eu vou falar, mas se a gente conseguir, nessa reforma da Previdência, se a gente tiver minimizar o problema da estabilidade, que para mim eu acho isso um absurdo. E se a gente... Você se refere à estabilidade do serviço público? Claro. Eu acho que não é por aí. Isso é um problema que não se suporta. Então, a estabilidade, a integralidade e a paridade, esses três itens são muito difíceis para a gente poder ter uma previdência que realmente compense uma mudança que seja uma diminuição dos privilégios. Porque a gente ouve isso que o deputado falou. A média de um servidor do sistema geral de aposentadoria é R$ 1.420. A média da aposentadoria. E os outros itens, o judiciário, o legislativo, o executivo, vai de 15, 18, 20. Integral. Integral. E pro resto da vida. Não, e sem esses fatores aí que diminuem, né? Você contribui com tanto e recebe menos. E quando tem um aumento, ou um reajuste do pessoal da ativa, reflete na aposentado. Imagina nós, do sistema geral, que qualquer um de nós aqui que aposente, que sai do serviço, quer dizer, se você trabalha numa empresa e essa empresa tem um aumento, quer dizer, você como aposentado naquela empresa, você receberia isso. Isso não existe. Existe no serviço público. Ainda mais, Aguinaldo, que no caso do servidor público, o gestor da Previdência e o empregador são a mesma pessoa, né? Que é diferente, inclusive, do servidor da iniciativa privada. Como é que pode? A proposta que está lá, aí, interrompendo um pouquinho, ela combate isso tudo. Mas de duas maneiras. Vamos lá. Pode falar. Primeiro, as pessoas que ganham mais, elas vão ter que pagar uma alíquota maior de imposto previdenciário. Está diminuindo a alíquota para as classes mais populares, que hoje pagam 8%, está baixando para 7,5% e está criando alíquotas progressivas de acordo com o salário da pessoa. Quem ganha muito, paga mais de previdência, de imposto previdenciário. Isso é uma coisa. E a segunda, nivelar.
aposentadoria máxima, R$5.000. Pois é. Agora, e o que... Desculpa, Aguinaldo, só para eu voltar ali no que o deputado falou. E com o ativo, e com o servidor público que teve ingresso no serviço público anterior a 2003? Isso, a reforma não tem como mexer, né? Não pega. Não pega. É passivo que tem. Todo mundo. Não, mas o que entrou antes da reforma de 2003. Não, está adquirido não. Está adquirido não. Ou seja, mas vai alterar a idade. Na idade vai pegar todo mundo. Porque é um outro fator também de prejuízo da Previdência, as pessoas aposentarem muito cedo. Então, o que vai pegar para todo mundo, mesmo quem é antigo, aumentar o tempo de... a idade limite para aposentar. O tempo de contribuição. A idade mínima para se aposentar, que é passar todo mundo 65 anos. Como é no mundo inteiro. Se a Previdência caminhar solidamente para acabar com a paridade e a integralidade no sistema próprio, já é um passo importante em questão de justiça. Aguinaldo, isso eu entendo que... Desculpa, só para esclarecer aqui, pessoal que nos acompanha. O que é paridade e integralidade? Integralidade, eu aposento o servidor público, aposenta hoje com 100. Vamos supor, ele trabalha ganhando 100, ele aposenta com esse valor de 100. Um valor integral, isso é integralidade. Valor integral. Ele aposenta e a paridade, com o valor que ele recebe se ele está aposentado e tem aumento no da ativa, ele recebe esse aumento também. E isso inexiste. Se o marciano chegar aqui, ele não vai entender isso. Só no Brasil. Ele não vai entender. Agora, a gente já está acabando esse bloco. Eu queria até fazer essa pergunta assim, qual que é o dado que a comissão, o governo trabalha, enfim, os setores e todos envolvidos, e até mesmo o poder econômico, o setor econômico, as empresas, para estabelecer, por exemplo, 40 anos de contribuição. Por que 40, deputado? É baseado nos índices do IBGE da longevidade das pessoas. É aquela historinha que eu falei no início. Antigamente, com 60 anos, a pessoa era velhinha. Hoje, não é. Então, até 91, exigia-se 5 anos de contribuição. Em 91, passou para 15 anos. Né? Hoje, as pessoas já, na média dos aposentados, eles contribuem 19 anos. Então, está exigindo 20, no regime geral. A pessoa aposenta cedo e vive muito. Exatamente. Então por isso. É cálculo de longevidade, é IBGE. Podia ter aposentado antes de 91, né? Exatamente. Isso sim. Agora, tem um ponto também complicado aí, que está sendo muito criticado, aliás, que é o da capitalização. Então, esse é um ponto muito criticado e quando fala de previdência, no mundo inteiro é assim, etc. Quando também se faz a comparação dessa proposta com outros países, ela parece que não é muito apontada, não é muito sugerida, né? Parece que não teve sucesso em nenhum país. Exatamente. Eles dão um exemplo do Chile. Chile, México, saiu da repartição e foi para a capitalização. E segundo os economistas falam, e a gente lê, não tem um país no mundo, o deputado pode saber com mais precisão, que tenha efetivamente mudado para o regime de capitalização e que tenha tido sucesso e prosperou bem. Que, aliás, a denúncia, né, deputado, não sei se você tem essa informação, é que houve uma pauperização do aposentado, né? Ou não? Como é que a comissão vê isso? Olha, esses dados aí são muito polêmicos. Né? Tem pessoas que falam que foi muito ruim e outras pessoas que falam muito bem. O fato é que o que é capitalização? Só de maneira muito rápida aqui. É uma poupança. Na verdade, você tem uma conta sua, todo mês você deposita R$10, estou inventando aqui valores, ou R$20. Você vai fazendo a sua poupança para o dia que você for se aposentar, você tem aquela poupança e essa poupança que você formou ao longo do tempo vai ser a sua aposentadoria. Isso aqui é a capitalização. A crítica que se faz e que eu penso é que nesse modelo da capitalização seca, ela só considera essa poupança que você fez. E não tem nenhuma contribuiçãozinha patronal. Eu acho que deveria ter. Então, alguns países fizeram esses ajustes e aí foram corretos. Uma forma híbrida, né? Uma forma híbrida. Agora, o modelo que está proposto lá, na verdade, ele não fala nada disso. É uma interrogação. Essa reforma que foi apresentada, ela autoriza instituir futuramente, por legislação que virá, um modelo de capitalização. Então, ainda não existe, embora a capitalização é boa, é ruim, é perversa, é positiva, ninguém sabe como é que é. E acaba gerando insegurança também. O fato é que assim, o regime de capitalização que se fala, que é esse regime de poupança que eu expliquei aqui, ainda não foi apresentado. Ele foi só mencionado. Fica autorizado a implementação do regime de capitalização. Ponto. Mas não fala como é que é. Vai vir uma lei explicando como é que ela vai ser. Então, assim, todo mundo fica discutindo, mas discutindo em cima de teorias. Não foi apresentado ainda
o modelo que será o nosso modelo de capitalização. Não está na PEC, né? Não está na PEC. Só Autoriza a implementação de um modelo de capitalização. Ponto. Okay. Só isso. Mas só para a gente fechar aqui, a gente volta ainda, Aguinaldo, é porque nesse caso é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e aí viria numa lei complementar, viria a capitalização, que não foi apresentada ainda. Ninguém conhece esse texto. Bom, nós vamos para mais um intervalo, bem rápido, mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós continuamos contando com a sua participação aqui conosco. E já estamos de volta. Hoje continuamos o debate sobre a reforma da Previdência. Para falar sobre o assunto, eu recebo Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, e também Lafayette de Andrada, que é deputado federal e membro da Comissão Especial de Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Bom, vamos continuar aqui nesse último bloco para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Quando pensa em reforma da Previdência, parece que a primeira ideia que se divulga ou se vem à nossa mente é: terei prejuízo. Como aposentado, vou demorar mais para aposentar, vou ganhar menos. Aparece isso. Há riscos mesmo, assim, na sua avaliação, deputado, como membro da comissão, também do Aguinaldo, aqui como do setor da iniciativa privada, assim, há prejuízo para o servidor, para o empregado, para quem pretende se aposentar? Sim, vamos lá. Para as classes mais simples, menos favorecidas, não tem prejuízo nenhum. Para eles não altera nada. Para alterar, sim, é a idade mínima para se aposentar. É o único... Mas isso é relevante ou é algo que se absorve, considerando a expectativa de vida do brasileiro? Exato. Não, de acordo com as medidas feitas pelo IBGE, pela expectativa de vida, é muito tranquilo hoje uma pessoa se aposentar com 65 anos. É o que é o cálculo que se faz. Então, voltando aqui, para as classes menores, né, o prejuízo, vamos dizer, é esse. É que em vez de aposentar com 60 ou com 62, aposentar com 65 anos. Agora, para os mais abastados, não. Esse realmente há prejuízo. Porque a Previdência está se propondo a pagar no máximo, também para o servidor público, aquilo que se paga no regime geral, que é R$5.000. A partir daí, as pessoas que recebem mais, elas que façam a sua poupança complementar, a sua Previdência complementar. Ela pode fazer a sua própria poupança. Suponhamos que a pessoa ganha R$20.000, R$25.000, ela tira todo mês R$3.000, aí vai fazendo a poupança dela. O sistema previdenciário só vai pagar uma aposentadoria de, no máximo, R$5.000. É isso que está se propondo. E é para todo mundo. É para juiz, é para promotor, é para político, é todo mundo. Isso é importante que se diga. E isso é uma distorção imensa que existe hoje e que será corrigida. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito positivo a Previdência e tem que ser assim. Se não for para atingir todas as pessoas, melhor até que não seja feita. O único grupo que está de fora assim, desse raciocínio são os militares. Né? Os militares estão fazendo uma consideração inteiramente diferente e eles vão aumentar também um pouco o tempo de contribuição, mas eles permanecem com as peculiaridades deles lá. Que, em certo aspecto, em certa forma, eu até concordo. As pessoas dizem assim, mas por que eu tenho que aposentar com 65 anos e o militar não precisa? É por causa do próprio tipo de atividade. Né? O policial tem que correr atrás de bandido. Se você botar ele para aposentar com 70 anos, você não vai botar um homem de 70 anos para correr atrás de bandido. Então, eu digo, a especificidade da profissão é que gera a necessidade da aposentadoria mais cedo. Pois é, mas a gente falava aqui no intervalo sobre essas especificidades também no setor privado. Então, eu só quero dizer o seguinte, rapidamente, vou entrar nisso aí. A proposta é para todo mundo e ela vai ter um capítulo especial para os militares. No mais, para todo mundo é igual. Né? Ela pretende acabar com todo tipo de privilégio. Né? A aposentadoria máxima para todo cidadão, R$5.000, e quem ganha mais, os que recebem salários mais altos, ao longo da vida laboral, ao longo do seu período, ele vai fazer uma contribuição de imposto maior do que aquele que recebe menos. E eu acho que isso é justiça social, isso é correto e precisa ser feito. Isso aqui é o grande, vamos dizer, o prejuízo. O prejuízo grande é isso, é na idade. A idade permitida para se aposentar. Todo mundo tem expectativa hoje de uma certa idade, e a partir de agora vai ter que trabalhar um pouco mais. Mas tem algumas questões importantes também que eu pergunto para vocês dois. Eu gosto falando do militar.
uma crítica que se faz é essa aposentadoria que passa para a esposa, passa para a filha e etc. Que é uma excrescência. Isso é um absurdo. Isso acaba com a reforma. Isso acaba. E uma outra questão, já não é com o servidor público, mas com o regime geral, que tem relação com, por exemplo, dois contribuem, o casal, o que é comum hoje. Marido e mulher são contribuintes da Previdência. Um deles morre, o outro fica com a pensão. A pensão também vai com a reforma, isso também é alterado. Vai ser alterado. Né? Pois mas isso não... A pensão vai diminuir. O valor da pensão, a proposta é que se diminua. Mas voltando à sua pergunta, na minha opinião, ninguém perde. Com essa reforma da Previdência, pelo que está se pensando na reforma possível, vai haver um ajuste de paridade e de direitos e de obrigações. Aqui, perde quem tem privilégio. Pois é, mas o privilégio... Exatamente. Mas o privilégio... É injusto. A pessoa, na verdade, é uma justiça social. É isso aí. Mas é uma justiça social, porque aquele que tem privilégio, quem ganha 30 mil reais de salário de serviço público... E aposenta com menos E aposenta com isso, ele vai trabalhar mais 5 a 6 anos e ele vai ter toda a condição financeira, ele tem toda a condição financeira de fazer sua própria aposentadoria, que qualquer um de nós, no serviço privado, no sistema geral, a gente tem que fazer, porque é muito difícil. No serviço privado, você tem um salário de 30 mil reais, aposenta, você vai para 5.800. Não vai... Você não consegue tem viver. Que fazer a poupança então dele. Você tem que fazer a sua poupança. E que isso seja também da mesma forma para todo mundo. Por que um servidor público, seja ele de que forma seja, um deputado, um político, um parlamentar, um juiz, um concursado, né? Um concursado geral, os altos servidores. Ele tem que enquadrar. Nós moramos no mesmo país. É isso aí. É justiça social. Justiça social é muito mais do que uma justiça fiscal. Em suma, Aguinaldo e Lafayette, a gente chega à conclusão seguinte: o Estado brasileiro ficou pesado demais e não está dando conta. É essa que é a verdade. Está pesado e não está aguentando carregar. Como é que você pode ter um Estado? E não tem de onde, não tem mágica. Porque não tem mágica para aparecer dinheiro. Não tem árvore que você planta que dá dinheiro. Como é que você pode ter um Estado? Não, e para o setor, né? Desculpa, Aguinaldo, mas assim, não adianta esse setor aqui faltar dinheiro, porque o dinheiro que vai para lá, a fonte é a mesma. A fonte é a mesma. Como é que você pode ter um Estado que 60% da sua despesa é com o pessoal? Qualquer entidade física, jurídica, o que for... Você pode ter uma empresa que 60% é só... Você morre. Você morre no primeiro mês. Então, não tem condições. Então, todos nós, eu também acredito, o deputado é da comissão especial, tem todo o conhecimento, está lá junto, e todos nós entendemos, nós que não estamos lá em Brasília, que a reforma vai passar. Que a reforma vai passar e temos que fazer, nós, sociedade civil, por exemplo, nós lá na AC Minas temos feito um projeto, estamos com palestra, com artigo, mostrando o quanto é necessário rapidamente. Porque aí nós vamos ter um país que vai poder gerar confiança, resgatar a confiança, nós vamos poder ter mais investimento, nós vamos poder gerar... Hoje, nós temos 13 milhões de desempregados e tem 28 milhões entre empregados e subdesempregados e subemprego. Não há condição social disso continuar. A continuar assim, o tecido social está esgarçando. O problema vem de repente. Então, com uma reforma, que ela não é a solução para todos os males, mas ela é um grande indicador de um princípio de mudança. E a justiça social é fundamental. Como é que pode um servidor público ter um salário de 60, 70, 80 mil reais? E aposentar com esse salário? Não é possível. Integral. Não é possível. Não, já é difícil ter salário, né? Ainda aposentar com ele. Integral. E quando tem um aumento da na iniciativa, reflete lá. Então, é isso aí. Precisamos corrigir essas distorções. E corrigindo essas distorções, vai sobrar dinheiro para o governo, para a União, a fazer investimentos. Investir em infraestrutura, investir em saúde, investir em segurança, investir em educação. O Brasil cresce, o país passa a ter dinamismo social, dinamismo econômico, porque hoje está tudo sendo drenado, hoje está tudo drenado para a Previdência. Então é preciso, como eu falei aqui, essa hemorragia. O déficit da Previdência, não é o custo da Previdência, não, o déficit. Só o prejuízo. Só o prejuízo. É maior do que o orçamento da saúde e da educação. E olha o caos da saúde e educação nesse país. Mas, Aguinaldo, acho que é importante lembrar que no caso da Previdência, ela tem um aporte
O Tesouro tem que complementar. Não, eu sei, mas olha só, a saúde e educação não tem receita própria. No caso da Previdência, mesmo com o déficit, não estou discutindo ele, mas assim, tem um aporte do contribuinte, do empregado, o individual e o empregador. Sim, os empresários, todo mundo contribui, né? E mesmo assim, tem um déficit gigantesco. 295 bi. Então, 295 bi. Temos que estancar essa hemorragia. O Brasil vai fazer crescer. Agora, uma questão política, mas assim, eminentemente jurídica. Por que a PEC, deputado? Assim, como é que a Câmara recebeu... Perdão, não é porque a PEC. Como que o Parlamento, como que o Congresso, particularmente a Câmara e a comissão lá que o senhor faz parte, recebeu a proposta de, digamos assim, usando uma linguagem mais comum, desconstitucionalizar a matéria? Vamos lá. Hoje, o capítulo da Previdência na Constituição... E qual que é a tendência de votação nesse sentido, né? Hoje, o capítulo da Previdência é um capítulo imenso. Então, está mexendo nisso tudo. Então, é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional. Sim. E a nossa Constituição ela tem um capítulo imenso que fala de Previdência. O que está sendo proposto, e aí eu tenho algumas reservas, é diminuir essa quantidade de legislação na Constituição. Porque o que se defende, e é verdade, a Constituição tem que dar diretrizes. A legislação ordinária, a legislação complementar é que traz detalhamento. No caso da Previdência, a nossa Constituição ela traz detalhamentos. Então existe uma cautela, existe um medo. Aí qual que é o raciocínio? A proposta é que aconteça no Brasil como acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro a Previdência não é detalhada na Constituição. Ela traz as diretrizes e a legislação ordinária que faz o detalhamento. Somente no Brasil é que está na Constituição. Então, há a proposta de desconstitucionalizar. Mas existe um temor, as pessoas acham, né, muitos avaliam que se desconstitucionalizar, fica muito fácil de alterar, de fazer alterações amanhã, depois de amanhã, outra alteração, outra nova alteração, e aí trazer uma certa insegurança jurídica. Esse que é o temor. Mas o que é que o senhor entende, ou se é que a PEC não traz, que continuaria na Constituição, sendo matéria de Constituição? Ela traz diretrizes e o demais ela joga para... Mas a proposta é nessa linha? Nessa direção? É nessa linha. Eu penso que não vai passar. Eu penso que assim, a tendência lá que eu percebo no Congresso é de manter assim, esses temas todos inseridos na própria Constituição. A insegurança jurídica seria preocupante. Essa que é a grande preocupação. Acho que é a mesma coisa da capitalização, né? Como é que vai ser? E aí o pessoal tem medo, muda o governo, vai mudar a lei. Então, deixa na Constituição, porque aí fica uma coisa mais garantida. Só lembrando, Lafayette, que no caso de mudança da Constituição, emenda a Constituição e lei complementar, o quórum é diferenciado. É mais difícil mudar a Constituição. E aí essa que é a razão. Agora, existem algumas coisas ali que são alguns gatilhos. Alguns países fizeram isso. Fizeram alguns gatilhos por lei. Já é previsto. Vários países já estão assim. Hoje, a idade mínima para aposentar é 64 anos, mas em 2027 já vai ser 65, em 2032 vai ser 66, porque eles estão vendo o aumento da longevidade da população. Já tem esses gatilhos. Era uma hipótese também. Mas o meu sentimento, o sentimento lá na comissão e que eu vejo lá na Câmara, é de manter tudo no texto constitucional como acontece hoje, para dar segurança, já que vai ser uma reforma que vai exigir um aperto de todo mundo, então pelo menos que tenha uma segurança jurídica, constitucional, que fique lá bem claro na Constituição o que é o que. Essa que é a tendência. Aguinaldo, eu acho que além da Seminas fazer eventos lá para discutir, acho que a gente tem que fazer mais programa para discutir. Nosso tempo está chegando no final. E informar. E assim, passa tão rápido, a gente não só você marcar que a gente volta. É isso mesmo. Que bom, obrigado. A conversa está suave, está agradável. É verdade, muito boa. É isso aí. Deputado, como considerações finais do senhor, que recado que eu gostaria de deixar aí? James, eu primeiro quero dizer o seguinte, eu primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui no seu programa, mas dizer que, de fato, a reforma da Previdência ela é necessária. Eu sou daqueles que acham que é preciso, ela é urgente, é algo sério e que a gente precisa, de fato, de corrigir essas distorções. Do meu ponto de vista, é lutar até a medula para que essas distorções sejam corrigidas e que a gente promova justiça social e que demos ao país a oportunidade de crescer e alavancar a economia, aumentar o emprego, enfim, a nossa economia, de fato, aquecer ao tamanho da pujança que é do Brasil, que o Brasil merece e o povo brasileiro também. Se Deus quiser. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Aguinaldo, e a Seminas? Você quer falar aí rapidinho o que é a Seminas? Não, a Seminas é uma associação comercial, chama Seminas porque a época que ela foi fundada, Belo Horizonte chamava Cidade de Minas. Nós temos 118 anos, é uma entidade, a mais longeva entidade de classe do país.
tem uma tradição de trabalho muito grande. A gente está lá nesse período de um mandato de 2 anos, trabalhando com uma equipe muito importante. E a gente tem feito, sim, trabalhos, colocações e eventos sobre a reforma da Previdência. Isso como a gente entende que é fundamental, porque nós precisamos, James, a gente precisa de criar falei já isso aqui, precisamos de resgatar a confiança, precisamos de gerar investimento nesse país. É rápido, precisamos rápido de gerar confiança, investimento, emprego e renda. E a gente entende, todos nós entendemos, como já foi dito, que essa reforma da Previdência, ela fará com que a gente possa dar um passo, dar um passo para uma melhoria de qualidade, uma melhoria social, e a Associação Comercial tem trabalhado nisso a seu turno para que a gente possa caminhar e o Brasil possa realmente deslanchar. A continuar o status quo, que não vai continuar, nós vamos ter problemas sérios aí que todo mundo quer evitar. Não, e também se quiserem pode procurar Seminas também, tem informações, né? Estamos à disposição lá, sem dúvida, para qualquer um, para que a gente possa estar junto nessa bandeira que é atual, que é a reforma da Previdência. Obrigado, Aguinaldo. Prazer. Obrigado, deputado. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.